iniciar aqui a nossa gravação. Vamos fazer a oração de abertura agora. Pedir a Deus para que nos abençoe, nos esclareça, nos traga boas novas, de muita informação, conhecimento espiritual, para que possamos evoluir e crescer cada vez mais moralmente, ser seres humanos cada vez mais alto, mais próximo de Jesus, que nos deu todos os exemplos do caminho que devemos seguir. Agradecer por nós estarmos aqui com saúde, com alegria, para essa aula de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado nossos ofendidos. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai, Senhor, todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Eu estou confundindo essa hora do ofensas e dívida, toda hora eu estou misturando. Hoje vamos falar sobre a perfeição moral. E aí, como a gente já observa na figura, ela é um equilíbrio. Existe o excesso, né? Porque é que nem quando a gente faz um trabalho perfeito, quando a gente recebe o elogio lá do nosso chefe, o trabalho perfeito que a gente faz é quando a gente não faz nem muito acima e nem muito abaixo, faz de um jeito suficiente para atingir o objetivo. Então, o que Deus espera de nós nessa encarnação é que sejamos suficientes para poder cumprir com o que nós planejamos aqui nessa encarnação. Ou seja, Ele não está exigindo da gente algo além da nossa capacidade. Não adianta forçar para a gente virar um anjo, virar um Jesus Cristo nessa encarnação. Não é possível, né? E quando a gente vai caindo por esse caminho exacerbado, exagerado da perfeição moral, a gente chega num âmbito do fanatismo, né? Quantos fanáticos religiosos? E quando esse fanático religioso mergulha de vez nisso, ele começa a observar outras pessoas que não é fanática e começa a julgar as outras pessoas, porque ele se acha algo além da média, e aí ele se perde. E tem, obviamente, o contrário, que é a pessoa que não tem fé, que não quer se melhorar, que quer fazer o mal. Além de não fazer o bem, procura fazer o mal. Não tem nada de que ele acha que precisa melhorar. Ele acha que já ele quer seguir nesse caminho realmente do mal, né? Vamos dizer assim. Então, tem esses desequilíbrios que a gente precisa encontrar. A aula de hoje a gente vai destrinchar exatamente esse conteúdo desse equilíbrio moral que nós devemos encontrar dentro de nós e ver e sermos almas aqui encarnadas suficientes para com Deus. Não nada muito além, nada muito abaixo. É suficiente. E aí a gente começa falando sobre as virtudes e os vícios, que são as coisas boas e as coisas ruins que nós temos que encarar, saber lidar, né? Na busca por nosso progresso, reencarnamos inúmeras vezes até atingir o mais alto grau de perfeição que comporta nosso planeta. A cada reencarnação temos desafios que se traduzem em lições a serem refeitas. Mas o que significam lições a serem refeitas? O nosso planeta é semelhante a uma escola, com seus vários graus de ensino e diversos tipos de alunos. Todos, sem exceção, começam seus estudos pelo nível mais baixo
Por à medida que assimilamos os estudos correspondentes a cada série, somos promovidos à série seguinte. Então, ele deu o exemplo aqui das salas de aula, que a gente passa adiando, e que a gente começa do básico, a ler e escrever, aprende a tabuada, o abecedário da Xuxa, todas aquelas coisas que a gente aprendeu lá no prezinho, fomos assimilando, e aí chega ao nível que nós estamos prontos para a próxima fase. E caso nós não passemos de ano, a gente repete, né? Eu não sei se hoje na escola tem repetição, mas não sei como é que funciona hoje. Mas no meu tempo, se você não tirasse as notas suficientes, e as notas, né? Também tem as faltas, né? Mas, enfim, se você não tiver sido suficiente ali, ele repete você de ano e você vai ter que fazer tudo de novo. Então, nada mais é do que a própria reencarnação que nós vivemos aqui, que reencarnamos para poder refazer e melhorar aquilo que deixamos de fazer, né? Se você tem algum defeito, tem algum vício, você não conseguiu resolver esse problema, vai ter que voltar aqui para resolver até uma hora passar de ano, né? Isso em diversos graus, diversas fases, nuances, e junto com outros amigos, né? Estamos encarnados em diversos níveis e diversos graus. Há alunos que desejam ardentemente aprender, outros que fazem por fazer e uns que odeiam estudar e preferem se divertir. Vamos ver se então, aí já tem um exemplo muito claro das nossas encarnações, né? Pessoas que querem realmente melhorar, que estão em busca constante dessa evolução. Outros que fazem por fazer, que não ou faz por causa de um terceiro, mas não faz de coração, que também não adianta muita coisa, né? Você fazer algo de uma forma automatizada, você parece um robô, né? E outros que realmente estão deslumbrados com o mundo material. Normalmente pode se considerar as pessoas muito materialistas, que não acreditam nada além do que está aqui. Então ela se preocupa só com agora, só o que ela está usufruindo agora, porque ela acha que não vai ter o depois, né? Então, ou seja, ela não se preocupa em evoluir, não se preocupa em melhorar, e pode considerar que ela perde uma encarnação, porque ela só vai usufruir o material. E o material a gente não leva, então ela só melhorou materialmente ali, o que, né? Que não serve para nada, né? Lá, quando a gente está lá do outro lado, né? Vê-se então que todos se encontram no mesmo caminho, ou seja, do aprendizado, porém cada um trilhando determinado percurso da estrada. Não estamos julgando aqui, obviamente, estamos só falando dos caminhos que cada um, por vontade própria, pelo livre-arbítrio, resolve fazer. Uns mais tortos, uns mais retos, uns mais acentuados, cada um de um jeito, né? Todo tem grandes lições a aprender e outros a serem refeitas. Estamos em processo de evolução. As lições a serem refeitas são aquelas que apresentam maior dificuldade de assimilação. Desta forma, temos que nos empenhar mais, estudar com mais afinco, fortalecer nossa vontade de aprender a fim de atingir nossa meta. Então, assimilação, né? Dificuldade de assimilação. O cachorro, quando a gente considera um cachorro inteligente, é quando ele consegue assimilar o comando de uma forma mais rápida, mais eficiente. Tem uns cachorros que não estão nem aí para prestar atenção em você, você tem que ficar chamando a atenção dele o tempo todo para poder acertar um comando, né? E o mesmo acontece com a gente. Às vezes a gente precisa levar uns tombos na vida, né? Umas cabeçadas, para poder, né? Deus está dando um toque assim para a gente, ó lá, aqui, aqui, aqui. Aí vem as vicissitudes da vida, os tombos da vida, que faz a gente despertar algo que estava indo para o lado errado. Então é uma lei natural, né? Quando você está saindo dessa lei natural, está indo curvando para fora do que preciso fazer, você bate e ela coloca você de volta, né? Então o correto é seguir essa lei natural de Deus, né? Dessa perfeição, que Deus quer que todos nós sejamos perfeitos.
E essas dores, essas vicissitudes, nada mais é do que um beliscãozinho para a gente acordar para a realidade e ver qual que é a nossa meta, né? Para poder nos auxiliar, nos impulsionar para voos maiores. Os vícios representam as lições a serem refeitas em nossas vidas, né? Para tanto é importante o autoconhecimento que identifique sua realidade, seus vícios, assim como as virtudes que eventualmente possua, né? Quais são, como identificá-los, qual possui, vamos ao significado das palavras, virtudes e vícios. Então, todos nós temos um grau de coisas boas e coisas ruins, e a gente tem essa condição de identificar. Isso é muito bom, porque se você não tem essa reflexão do que você está fazendo de bom, do que está de errado, você está vivendo só de impulso. Não somos mais animais, somos espíritos, né, conscientes, inteligentes, com capacidades de reflexões para identificar o que nós estamos fazendo de bom e o que nós estamos fazendo de ruim, né? Então vamos nos diferenciar dos animais e poder identificar e querer melhorar, né? E também para gerar essa confiança, para a gente entender que nós temos coisas boas também. Isso é muito importante para o nosso progresso, né? É que nem você está fazendo uma academia, né? Não é muito bom, motivador, que você perdeu um pouquinho a barriga ali. Você tem que olhar que você fez algum progresso, porque senão, se você não vê esse progresso, você fica, né, para baixo. As virtudes são assim. As virtudes é bom dar uma visitadinha de vez em quando nas virtudes para você falar, nem tudo está perdido, né? Então estou muito bem ainda em algumas coisas. E as virtudes são todos os hábitos que levam o homem para o bem. É uma disposição adquirida voluntariamente para o bem e consiste na boa qualidade moral do homem. Excelência moral, força interior, retidão, austeridade. São as nossas boas obras que nós fazemos no dia a dia, por exemplo. São sinais das nossas virtudes, né? Você é educado, você é uma pessoa que tem uma sensibilidade pela dor do próximo, você procura ajudar as pessoas, você é uma pessoa que ouve bem, você é uma pessoa, se considera uma pessoa paciente, você é habilidosa em algum trabalho. Então são coisas que são virtudes que é bom a gente sempre lembrar, revisitar elas de vez em quando. Aí o vício é a ausência dessas virtudes. São ações que tendem para o mal, os costumes censuráveis, os hábitos perniciosos, entre os quais fumo, a gula, o álcool, as abusos sexuais. Ele é a ausência da virtude, o vício, e ele tem o hábito, né? Ele não é só uma falha, né? Ele é uma coisa que é uma falha que você se repete. Por isso que é importante a gente ter essas reflexões, porque às vezes você está vivendo por impulso, sem saber que você está fazendo errado. Você está num vício. O vício, a gente vê tantas pessoas que fumam hoje, né? Porque se a gente for ver lá na época lá de 60, 70, propaganda que era chique, né? Cigarro, você fumar, jogar fumaça é uma coisa, né? Você estava se matando, você estava viciado e você não estava tendo essa consciência de que você estava fazendo algo errado, né? Você achava que estava na moda, no hype. Hoje em dia, né? A maioria dos fumantes, na maioria, acho que tudo, posso dizer quase, praticamente todos, né? Tem consciência de que ele está fazendo mal para ele mesmo. Ele consegue admitir que ele. Muitos fumantes, todos querem desfazer do cigarro, né? Assim, querem de um jeito assim, eu sei que me faz mal, que eu deveria parar de fumar. Mas alguns continuam normalmente, outros tentam lutar assim, com essa força, né? Mas o que é importante observar é que todos eles identificam que existe um problema ali, que precisa ser resolvido. Uma hora ou outra ele precisa resolver. Uma hora ou outra a conta chega. Então, por isso que é importante essas reflexões, né? Senão ele vai viver inteiramente assim, né? Nesse vício sem ter consciência, né? O cigarro ninguém vive assim mais, né? Aí os defeitos consistem nas imperfeições ou desvio das leis morais, como o orgulho, os seus filhos, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a maledicência. Os defeitos são mais pontuais, mas e ao mesmo tempo enraizado dentro do nosso egoísmo, né? Acho que são coisas que tá parecendo que tá tão forte com a gente que parece que até parte da nossa personalidade.
E é difícil a gente modificar a personalidade, né? Todas as virtudes são louváveis, porque implicam no cumprimento da lei do progresso. Então, como eu disse, né? Se você não está seguindo a lei do progresso, não está seguindo o que Deus está querendo que você siga, você vai bater ali, vai sentir a dor e vai voltar para esse cumprimento, né? Existem pessoas que fazem o bem espontaneamente, isso é um sinal de progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Então, a gente já consegue identificar, se a gente for fazer essa reflexão, a gente já consegue identificar situações que a gente já está bem resolvido. Provavelmente a gente não vai ter provas voltado a coisas que a gente faz de forma espontânea. Por exemplo, roubar, né? Tem pessoas que não têm nenhuma tendência a querer roubar uma outra pessoa, não. É natural, às vezes você pode esquecer e pegar alguma coisa sem querer ali, né? Mas espontaneamente ela não tem vontade nenhuma de roubar nada de ninguém. Ela quer trabalhar honestamente e conquistar suas coisas honestamente. Então é um problema já resolvido. As pessoas que às vezes tem aí vários níveis, né? Aí tem a pessoa que pensa em roubar, tem as pessoas que roubam, acham que roubar é só né, um negocinho ali, já não é nada. E tem as pessoas que abominam o roubo. Que nem tem uma radionovela lá que eu tinha assistido, que uma família lá de pessoas e tal, que abominavam pessoas que roubavam, né? Abominavam, achavam que isso que deveria ser pena de morte para quem rouba, né? E aí um dos filhos desse pessoal da família tinha vontade de roubar e roubava. E aí a família descobriu. Expulsou ele de casa e tudo e tal, aí deu uma confusão. E aí depois do desencarne total dessa família toda, descobriram que na encarnação anterior eles eram todos uma quadrilha de roubo, né, que roubavam coisas, tipo pirata, né? E aí eles tinham tanto trauma com as penalidades que eles tiveram referente a esse abuso, né? Que eles reencarnaram já com essa sensação de abominação. Então, nem sempre, não é porque você está abominando um certo costume, né, um certo defeito, não quer dizer que você está totalmente livrado disso. Às vezes você fica com esse remorso, né, na sua memória de encarnações que faz você repulsar de uma forma mais agressiva. Resolveu o problema, mas não de uma forma equilibrada ainda, porque você está abominando, você está julgando outras pessoas que ainda cometem tal ato. Então é importante a gente identificar isso. Coisas que a gente abomina, ou coisas que a gente fica tranquilo, sossegado, equilibrado, são coisas que realmente a gente está bem resolvido. Por isso é que os bons sentimentos, nenhum esforço, custa suas ações lhe parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito, né? Aqui está falando dos bons sentimentos. É tão comum fazer o bem que para a pessoa evoluída, Jesus não tinha problema nenhum fazer bom. Para ele aquilo ali era, né? É que nem andar no chão. Para ele fazer o bem era natural. Às vezes a gente tem coisas que a gente ainda tem esforço para fazer o bem. Mas, cara, faz parte do processo a gente ter esse esforço, né? Se a gente está numa boa intenção. Mas quando a gente atinge um grau de solicitude, de virtude, ela já é automática, sem a gente nem se esforçar e nem perceber que está sendo feito, né? Devidas-lhes são as honras que costumam tributar os velhos guerreiros que conquistaram os seus altos postos. Há pessoas que demonstram desinteresse natural pelas coisas materiais, no entanto, o descuido em refletir dos nossos bens constitui sempre na falta de juízo. Então, desinteresse natural das coisas materiais, isso é uma coisa boa, porque você não tem apego. Mas de uma forma de descuido, sem zelo pelos bens materiais, ou seja, o desperdício, né? A falta de zelo não significa que você pouco se importa, né, com as coisas que você tem, no sentido de que pode tacar fogo, pode quebrar, pode. Isso é falta de zelo, é diferente do apego moral, né? Já fugiu do equilíbrio, né? A riqueza, do mesmo modo que não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não é a outros por ser dispersa ao vento. Então, nesse equilíbrio da riqueza, né? Não é para você prender ela, você segurar demais e também não é para você. Olha só que interessante. Não é para você dar dinheiro para os outros, né? Isso não é caridade, né?
Se você trabalhou honestamente, gastou sua energia, recebeu esse dinheiro de uma forma honesta, isso é energia, é o seu trabalho, é o seu suor. Ele não pode ser descartado assim facilmente. Você pode fazer uma troca justa com uma outra pessoa. Você não pode liberar, né? Assim dessa forma irresponsável. Representa o depósito de todos terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Então, o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Procede como egoísta daquele que calcula que lhe possa cada uma das suas boas ações renderem na vida futura. Nenhum egoísmo, porém, há em requerer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual devem todos tender. Então, né, essas boas ações, naturalmente, elas não podem ser promíscuas, né? Elas não devem ser feitas de uma forma de querer você ter benefícios no futuro, sem fazer, sem um coração, né? E aqui, né, finalizando, isso é quanto melhor a gente souber, né, fazer esse equilíbrio, mais próximo de Deus estamos sendo levados. É útil que nos esforcemos para adquirir conhecimento científico, pois isso nos põe em condições de auxiliar nossos irmãos. Nos intervalos das encarnações, aprendemos uma hora o que a Terra exigiria no anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil, todos contribuem para o progresso, porque o espírito pode, para ser perfeito, tem que evoluir e fazer com que o progresso se efetue em todos os sentidos. Todas as ideias adquiridas ajudam no desenvolvimento do espírito. De dois homens ricos que empregam suas riquezas exclusivamente em gozos pessoais, o mais culpado é aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. Então, conhecimentos científicos, ele também é o nosso lado intelectual, é o nosso evolução intelectual, elas são armazenadas também, né? Porque pode ser que a gente não saiba de coisas que a gente aprendeu, não tem o esquecimento, né? De línguas, de coisas que aprendemos em outras encarnações, justamente para poder dar um quadro branco aqui na nossa cabeça para aprender novas funções. Depois, quando a gente desencarnar, né, vai virar aparecer um Super Saiyajin, né, que vai juntando todas as encarnações e a gente vai virar um mestre, né, conhecedor de muitas coisas, de muitas encarnações. Mas a gente está aqui formatadinho, o nosso cérebro, justamente para poder ter esse espaço para novos aprendizados, principalmente os que nós nos propôs a adquirir. E aí, sobre a questão da gente empregar exclusivamente aos gostos pessoais, o mais culpado é aquele que conheceu os seus sofrimentos porque sabe o que é sofrer. Vamos pensar numa pessoa que era pobre, tinha uma vida difícil, né? Passava fome, e aí de repente ele subiu na vida, ficou muito milionário, sei lá, bilionário, tem condições de ajudar outras pessoas, mas ele não tem ele nem lembra das raízes dele. Ele simplesmente excluiu essa raiz, esse passado, e ignora o sofrimento daqueles que ele estava do lado um tempo atrás. Isso é uma falha tremenda, né? Porque ele sabe como que é conviver ali, sabe como é difícil viver ali. Ele sabe a realidade daquilo. Ele simplesmente ignorou com muito egoísmo e foi viver a vida dele e ignorou as pessoas lá que estavam junto com ele naquelas raízes. Ignora qualquer pessoa que esteja, né? Agora ele é outro patamar da sociedade, só conversa com pessoas do patamar dele. Então isso é um erro tremendo, né? A dor a quem nenhum alívio procura dar, ele a conhece, porém como frequentemente sucede, já dela não se lembra. Cuida ao observar as imperfeições alheias, porque isso é a falta com caridade. Se eu fizer, porém, para auxiliar o próximo para que este possa evitá-lo, esse tudo poderá lhe dar alguma utilidade. Importa não esquecer, porém, que a indulgência para com os limites do outro é uma das virtudes contidas na caridade. Eu vou te dar um exemplo, né? Eu já trabalhei no Lava Rápido e eu trabalhava lá, ganhava R$ 5 o dia, ficava trabalhando que nem um doido, ganhava R$ 5.
Teve um dia lá que o rapaz colocou eu para fazer até mudança. Eu tinha uns 14 anos de idade. Era um trampo difícil, muito ruim, que acabava com o meu final de semana, né? Mas eu tava lá trabalhando para ganhar R$ 5 para poder ter minhas condições pessoais, né? E hoje, né? E aí eu lembro que eu ficava muito feliz quando aparecia um tiozinho lá e dava uma moeda de caixinha pra gente, né? Vixe, aquilo ali era o máximo pra gente. Mas aí, hoje, né? Depois de velho, agora eu vou no meu carro lavar o meu carro, eu vejo aqueles moleques da minha idade lavando o carro e eu, né? E aí eu tenho vontade de dar uma caixinha pra eles lá e tudo. Por quê? Porque eu me identifiquei com a dificuldade, com as dores alheias, né? E isso não deveria ser só para com eles. O ideal seria que eu pudesse ser assim com todas as pessoas, né? Mas ainda não vivi a experiência de todos assim, vamos dizer assim, e eu não consigo ter essa empatia que nem eu tenho por esses meninos aí, entendeu? E essas coisas a gente vai adquirindo, isso nos faz trazer umas lições muito boas. A gente quando vive essas dores, né? Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais do vosso semelhante. Esse é o meio de tornar superiores a ele. Se lhe censurais a avareza, sede generosa. Se for orgulhoso, sede humilde e modesto. Se for aspreza, sede brandos. Se for pequenez, seja grandes. Uma palavra fazei de maneira que não vos possam aplicar essas palavras de Jesus. Vê o argueiro do olho do seu vizinho, não vê a trave do seu próprio. Então, censurar a imperfeição do outro nada mais é do que você não julgar, né? Simplesmente você, que nem estava entrando naquele assunto no início, que eu falei da questão do fanatismo, da pessoa que se acha muito perfeita, que está num outro nível. Às vezes ela até realmente faz algumas coisas boas, mas só que ela faz a coisa boa e aí ela estraga, porque ela fala assim: eu estou fazendo uma coisa boa e você, né? Você está fazendo coisa errada aí, você não está prestando para nada. E eu estou fazendo uma coisa boa. Então, né? Vamos fazer do nosso jeito, na nossa, na humilde assim, né? Sempre ficar fazendo para poder falar. Eu vou fazer aqui para depois falar para o outro lá o que eu fiz. Você não faz isso. Então, vamos ficar na nossa, com as nossas virtudes, sem precisar ficar julgando o outro que não consegue fazer. Uma hora ele vai fazer. Como a gente já leu aqui, viu aqui, todos vão seguir essa luz divina, todos vão evoluir, todos vão ser perfeitos. Uns mais lentos, outros mais rápidos. Então não adianta nada. A gente não vai poder forçar ninguém a querer evoluir ou nada. Então não cabe a gente julgar, né, o outro que quer andar mais devagar. O princípio que dá origem às passões não é mal quando bem dosado e pode levar o homem a grandes feitos. E aqui a gente está falando das paixões, que é o exacerbado, o algo além do necessário, né? Que nem eu disse. Deus quer que a gente faça o necessário de forma equilibrada, nem muito para cima, nem muito para baixo. Agora a gente está falando muito para cima. O perigo da paixão está no excesso da vontade descontrolada, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. O abuso que dela se faz é a causa que causa o mal. As paixões são como um automóvel que só tem utilidade quando governado e se torna perigoso desde que passa a governar. Uma paixão torna-se perigosa a partir do momento em que não podemos governá-la e que resulta em um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Então, nada mais é do que o excesso, né? A gente, quando tem o excesso, a gente tem que tirar o excesso para poder ficar no nível bom. Ah, é muito bom um copo cheio, né? Mas um copo que está transbordando já não é legal, ele já está além do que precisa, então precisa ser eliminado esse excesso para poder chegar no nível ideal. Então é assim com essa vontade, o fanatismo. Não adianta nada a gente ficar orando aqui 24 horas por dia, indo para o centro, envolvido aqui no espiritismo que nem um louco, né? Isso não é
caridade com você mesmo, nem com o próximo, porque você está sem direção, você está frenético, está fanático. Então, esse exagero não é saudável. Então, cabe a nós, seres inteligentes, conscientes, refletir, identificar o nosso grau de fanatismo para poder diminuir, né? Tirar esse excesso. A paixão é a exageração de uma necessidade, de um sentimento, está no excesso, não na causa. E esse excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima um homem da natureza animal afasta da natureza espiritual. Né? Então, só complementando aí o que a gente está falando. Aí eu venho ao contrário. Ao contrário da paixão, talvez ali o egoísmo, né? Que já não é o excesso, já é a falta, né? Que é que você só traz para você do seu interesse. O egoísmo é a fonte de todos os vícios que caracterizam a imperfeição humana. Dele deriva a ambição, o ciúme, a inveja, o ódio, toda a sorte de males que infelicitam a humanidade, pelas mágoas que produzem, pelas decisões que provocam, pelas perturbações sociais que dão ensejo. O egoísmo fundado-se num sentimento exagerado sobre si mesmo, no qual a pessoa deseja que o mundo gire em torno de si, ele é o centro das atenções, esta chaga da humanidade deverá desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. Aí, quem tem problema? Todo mundo tem problema. Todo mundo tem dificuldade, tem vicissitude. Mas o problema é quando a gente acha que os nossos problemas são o principal do mundo, né? Da humanidade. E o problema dos outros pouco importa. Esse é o egoísmo, né? Na sua face. Ali, o exemplo ali daquela figurinha ali de cima. Interessante, né? Que pode olhar assim, ai, nossa, a mãe cuida muito bem do filho, ela é uma mãe muito boa. E tem uma outra mãe lá com os filhos, tudo, né? Sem um guarda-chuva, sendo desprotegido. Então, isso é um contraste de que pode parecer. A gente se ilude, às vezes, achando que a pessoa é uma pessoa boa, mas ela é só boa com quem ela se interessa. Com quem é importante para ela, com quem não é importante que se exploda, né? Então, isso é uma forma de egoísmo também. Vamos dar exemplo daquelas pessoas que não se misturam com outras pessoas num ciclo familiar, né? O xenofóbico, né? Que é aquelas famílias que não quer se misturar com outro tipo de família, né? Isso daí tudo é o egoísmo enraizado nas pessoas e fazem, né, mal para o progresso da humanidade. O Espiritismo cabe a tarefa de fazer elevar-se à hierarquia dos mundos, portanto, o egoísmo é o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Coragem, porque esta é a qualidade mais necessária para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. E cada qual dedique toda a sua atenção em combatê-la em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Tudo, parar para pensar, tudo que tem de ruim na Terra é culpa do egoísmo. Tudo. Se você for ver o mal, a raiz do mal que está aí é o egoísmo. É a pessoa que só pensou nela mesma. Né? E até quando ela faz mal para ela mesma, ela está sendo egoísta. No sentido de que ela está querendo, né, um vício, ela está querendo se matar. E ela pouco se importa com que os outros, né, que gostam dela em volta dela, com Deus, né, que se importa com ele, e ele quer se matar para chamar a atenção ou algo do tipo, porque ele está orgulhosamente, né, em sua faceta, querendo tudo para ele, e isso causa o mal, causa tristeza, causa todas essas coisas ruins aí que a gente vê na Terra, né? Então é dele que nós necessitamos ter essa coragem para enfrentar, né? Como é difícil a gente conseguir olhar no espelho e apontar todos os nossos defeitos e lidar com ele com uma maneira serena, né? Às vezes a gente quer esconder ele. Então é quase que uma coisa da nossa natureza, né? Os nossos defeitos eles não ficam evidentes. Às vezes eles ficam até no subconsciente porque a gente tem vergonha de visitar eles. Então cabe a nós, nas reflexões, como seres humanos evoluídos, conscientes, refletir e identificar esses atos de egoísmo que nós temos e tentar, né, acabar com ele, né? Ele é a negação da caridade e por isso mesmo o maior obstáculo à felicidade dos homens. O egoísmo cresce com a civilização e parece até que esta excita e mantém.
Quanto maior é o mal, mais o hediondo se torna. É preciso que o egoísmo produza muito mal para que se faça compreensiva a necessidade de extirpá-lo. Quando os homens se despojarem do egoísmo, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum e auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Olha lá, o egoísmo, a inveja, o orgulho, a ambição, a vaidade, o mentir, tudo nasce do egoísmo. E ele, né, deverá ser combatido. Caracteres do homem de bem. Reconhecendo o verdadeiro homem de bem pela sua evolução espiritual, que é provocada pela compreensão da vida espiritual e pelas suas atitudes evidenciadas na prática da lei de Deus, ou seja, nas leis morais, os espíritos são seres imortais criados por Deus e possuem uma destinação gloriosa, a perfectibilidade. Para efetivar esse itinerário, são dotados de recursos e talentos incontáveis, quais a razão, o amor, o livre-arbítrio. Assim, o espírito vai gradativamente realizando sua caminhada evolutiva, errando e acertando, formando sua bagagem de conhecimentos, pessoal e intransferível, a qual Jesus se refere como verdadeira e que ferrugem nem traçam o consomem. Então, somos projetados para ser esse homem do bem. E aí cabe a nós, nosso livre-arbítrio, pisar no caminho dessas pedras para acertarmos e atravessarmos do outro lado do rio e chegar num mundo fraternal, né? Sendo esse homem de bem, pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, pela nossa vontade e pelas nossas escolhas de querer ser esse homem de bem, né? Que combateu, que teve coragem de combater o egoísmo e superou-se. Nessa caminhada vão se estruturando os sinais que evidenciam o progresso já alcançado pelo espírito, comprovando-se facilmente a elevação espiritual de um indivíduo pela sua conduta moral no dia a dia. O espírito prova sua elevação com todos os atos da vida corpórea, se constitui na prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Ou seja, um desapego material, uma pessoa que já está compreendendo onde ela está, qual é o caminho que ela deve percorrer, quais são os defeitos dela, os desafios. Isso é um ser necessário. A gente não vai ser perfeito nessa encarnação, pode estar garantido, pode ficar tranquilo. E a gente também não pode ser, né, piorar o que a gente já chegou, né? A gente tem que acertar ali as nossas metas, vamos dizer assim, da nossa vida espiritual. E as nossas metas, se a gente for observar, é só olhar o quanto as nossas tendências ruins, os nossos vícios, o que tem de defeito, a gente observa isso e vamos tentar. Então é ali que a gente precisa explorar, é ali que a gente precisa melhorar. Então, não é para você virar um anjo, talvez seja para você só focar naquilo que a vida está propondo para você. Seja um familiar que você tem né, uma desavença muito forte, seja no trabalho, seja na vida pessoal em geral, relação, o filho, enfim. Todas essas pessoas e essas situações da vida que está apertando o nosso calo, pode ter certeza que é ali que a gente precisa dar uma resposta positiva para poder a gente cumprir a nossa meta. Tanto que se a gente tenta observar na vida de vocês, quando vocês se superam, né, tem um inimigo lá, uma pessoa que você não fala, que você odeia, quando você perdoa, ganha o perdão lá, reata os laços, resolve o problema, a vida começa a mudar para melhor. E aí aparecem outros desafios, mas não desafios tão pesados quanto esses aí, né? Então, ou seja, a gente vai cada vez mais desprendendo e vai tendo novas fases. Parece que a gente subiu de série quando a gente refaz esses laços com alguns inimigos nossos. Parece que a gente pulou para a quarta série já sabe ler e escrever. Então, pode observar na vida de vocês, quando vocês resolvem algum problema, ele é superado e coisas boas e um caminho clareia para vocês, né? De novas possibilidades positivas. E de fazer coisa errada de novo também, né? Mas tudo bem, vamos só pelo lado otimista aqui, né?
Quando vivencia espontaneamente as leis naturais, quando se harmoniza com a essência divina que o caracteriza, o grandioso processo de transcendência foi iniciado e novas dimensões se abrem para o ser. Que nem eu estou dizendo aqui. Transcende quando a gente se harmoniza. As coisas levam a gente para uma nova dimensão, uma nova fase da vida positiva. Né? Pensa, às vezes a gente fez escolhas boas e hoje estamos vivendo momentos que a gente nem imaginava que ia viver tão bem assim. Justamente porque a gente subiu um degrau, né? A gente esquece que a gente acha que a nossa vida é ruim, né? Mas tem tanta coisa boa na nossa vida que a gente já perdeu a noção de que era boa, porque a gente se acostumou com ela, né? Provavelmente foi por boas decisões que a gente tomou aí no passado. O homem de bem busca continuamente uma autoavaliação de si mesmo, para conscientizar-se de seus atos. Ele pratica a lei da justiça, o amor, a caridade, na sua mais completa pureza. Então, ele continuamente uma autoavaliação de si mesmo. Né? Aquela ideia de você ir dormir à noite com a cabeça tranquila, não fiz nada de errado com ninguém. Isso é uma autoavaliação. Fiz algo de errado, vou consertar, vou melhorar de fato, vou modificar, vou pedir perdão. São essas autoavaliações que é o check-up, né, que a gente faz das nossas atitudes. Valendo-se da lei da liberdade, praticar o bem pela alegria de praticar o bem e não porque estivesse condicionado por algum castigo ou recompensa. Não adianta. Já somos seres conscientes mais evoluídos. E ninguém precisa ficar botando medo na gente pra gente fazer as coisas certas, né? A gente tem que fazer as coisas bem porque a gente quer fazer o bem, por uma opção, não por pressão. Né? Uma criança, né? Não adianta você pressionar ela a fazer algo, né? No medo, na pressão. Porque a coisa boa ali não sai, né? Quando a gente age assim. Se Deus lhe concedeu o poder e a riqueza, administre-os seguindo a lei da caridade, servindo deles como um propósito de ser utilizado em proveito de muitos. Então, né, essa riqueza, todo esse poder, ele nada mais é que um instrumento útil para você fazer mais caridade. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, respeita o fato da lei da igualdade, tratando-os com benevolência e respeito, valendo-se autoridade para apoiá-los moralmente, pratica a lei do amor, ao ser indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Respeita, enfim, os seus semelhantes, todo o direito decorrente da lei natural, como desejaria que respeitasse os seus. Busca, enfim, a sua perfectibilidade moral, pois vivencia em sua consciência a necessidade de superação em lei e respeita a lei do progresso. Então, esse é um recorte da parte aí do Livro dos Espíritos, da pergunta do que é um homem de bem, e ele descreveu de uma forma completa, e a gente tenta observar se ali tem características que nós estamos fugindo, que precisamos melhorar, e tem uns que a gente já está nota 10 aí, né? E é bom a gente reconhecer. Então isso seria um homem moderno do bem, que está dentro desse equilíbrio que a gente está falando aí desde o início. Ciente da bondade de Deus que se revela em cada criatura, vivencia da sociedade através da prática do amor ao próximo e a exteriorização do amor em meio aos homens. O homem de bem edifica sua vida sobre a rocha, pois, ao identificá-lo com o bem, terá sempre força interior contra as adversidades da vida. A parábola da semente representa perfeitamente o modo de aproveitarmos as lições do Evangelho para nosso crescimento moral. Realmente, o reino de Deus é como uma semente. As pessoas têm a opção de aceitá-lo ou ignorá-lo. Essa parábola baseia em algo da natureza, o crescimento da semente. Aí a perfeição, a nossa meta é ser espíritos puros, né? Somos imperfeitos ainda. Aí a gente tem a opção, né, o livre-arbítrio de aceitar ou ignorar para querer chegar ali na perfeição, né? Nem todo mundo chega ali por vontade própria. Essa palavra se baseia em algo da natureza, o crescimento da semente. Deus é o semeador. As sementes são os seus ensinamentos e a terra representa todos nós. Deus lança a semente na terra e o seu desejo é de que todos germinem, cresçam e frutifiquem. Entretanto, o solo pode não estar convenientemente preparado, adubado, e assim a semente não germina. No momento que está na terra for tratada, adubada, a semente vingará e dará frutos.
Quando nós despertarmos a conscientizarmos de que somos a Terra e, portanto, como eu disse aqui, né, que fala bem, somos um projeto de sucesso, não somos um projeto de fracasso. Somos um projeto de um homem perfeito que Deus nos conduziu. E vamos ser. Mesmo que demore aí muitos séculos, muitas encarnações, estamos caminhando para ser esse perfeito que somos projetados a ser. Até a pior pessoa do mundo que a gente pode ver ali, ela é um projeto de alguém que vai ser uma pessoa muito boa, um espírito muito evoluído no futuro. Quando nós despertarmos a conscientizarmos de que somos a terra, portanto, dependendo da nossa vontade de ser adubada e tratada para que semente germine, somos filhos de Deus, estamos aqui é porque temos uma grande tarefa. Assim, quando orarmos, venha a nós o vosso reino, temos que trazer este reino para dentro de nós e fazer com que ele cresça e se espalhe em nossa volta, ajudando a transformar o mundo. Às vezes podemos ter pressa para que o mundo seja melhor num instante, mas temos que ter paciência e fazer cada dia o melhor que nos compete. Há um tempo para tudo. Aí o conhecimento de si mesmo, conhecereis as verdades e a verdade vos libertará. Quanto mais consciente de si, mais livre será o espírito. Da mesma forma, recomendo aos espíritos de que o meio mais prático para melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal é conhecê-lo a ti mesmo. É as reflexões, é identificar, é parar para pensar o que tem de mal, o que tem de ruim, o que tem para melhorar e o que já está bom. Conhecer-se a ti mesmo. É importante a conscientização da necessidade de reforma íntima como um meio de transformação interior de superação dos erros, de adicionar a vontade para substituir os vícios por virtudes. Os vícios por virtudes, de corrigir os erros. Tem alguém aqui que tem algum erro, algum vício, algum problema que foi superado? E que possa falar como foi essa experiência de pegar algo ruim que você tinha, identificá-lo, modificá-lo e transformá-lo numa virtude. Pode falar, Elvio. Olha, se é uma virtude, eu não sei, mas eu sou ex-fumante, né? E cheguei à beira do alcoolismo. E aí a gente identifica que isso tudo é um mal, é o que você disse lá no começo, né? Antigamente a gente fumava e achava o máximo, né? E hoje os fumantes identificam que isso já não vale mais nada na vida dele. Ou seja, vale sim, algo que vai prejudicar. Então, eu falo, parei, eu passei até por terapia, né? Então, a gente identifica, aceita o tratamento e se livra daquele vício, né? Aquilo que está te prejudicando, aquilo que te faz mal. E aí, foi até quando eu procurei o Espiritismo para que eu pudesse talvez ter uma direção na vida, né? Para aquilo que a gente fala, né? Ser uma pessoa melhor a cada dia que passa. Perfeito, Giovanni. Isso aí é um exemplo muito positivo mesmo, porque não adianta a gente olhar uma pessoa que fuma ou uma pessoa que está fazendo algo que não é bom e julgar ela, né? Cada um tem o seu estado para poder resistir a isso, né? E o que adianta eu estar falando que a pessoa está fazendo algo errado se na encarnação anterior eu estava fazendo muito pior? E quem sabe eu não vou fazer no futuro algo pior, né? Então, não cabe a gente julgar. Então, isso é o exemplo de evolução. A gente identificar os nossos problemas e transformar ele em virtudes. Só de você ter parado de fumar é uma virtude, porque é uma dificuldade imensa. Eu imagino que seja muito difícil mesmo. Então, toda vez que você, né, Ju, se você falar assim, que você ficar para baixo, falar, eu não sou um anjo, eu não sou um Jesus Cristo, aí você para olhar esse momento que você parou de fumar, fala, não, mas eu fiz isso aqui bom. E isso aqui eu tenho certeza que eu fiz muito bom nessa vida. E isso aí gera uma autoconfiança muito importante para a gente poder, quando passar por outro problema, a gente fala, eu sou capaz de modificar.
uma tendência mal que eu tinha, eu já modifiquei. Por que essa daqui eu também não posso? Então isso é muito importante para a gente, né? No autoburilamento consiste a chave do progresso individual, por isso não se pode mais dispersar o esforço consciente, não se deve mais viver simplesmente seguindo impulsos e instintos, né? Não adianta ficar fazendo um erro de uma forma automatizada. É a hora de parar e refletir e ver que você está fazendo algo errado. O primeiro passo para o conhecimento de si mesmo, segundo Santo Agostinho, consiste em interrogar a cada dia a própria consciência e ver se não faltou ao cumprimento do dever, se alguém tem nada de se queixar sobre a sua pessoa. Mas como julgar a si mesmo? A dificuldade está justamente em conhecer a si próprio. Vai fazer uma terapia psicológica, que aí você vai conhecer a si próprio, né? Às vezes a gente tem dificuldade realmente de ver nós mesmos, de ver nossos próprios defeitos, mas a gente tem tantos artifícios aí para poder identificar. E tá, mas o princípio disso aí é a vontade. Se não tem vontade, não tem como fazer nada. Quer ser melhor? Está disposto a ser melhor? Tem aí vai surgindo. Aí quem está disposto vai encontrar, né? Como diz meu amigo, procura no Google que você vai achar, que você vai achar, né? Existe, segundo o livro dos Espíritos, um meio de controle que não pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma das vossas ações, perguntai como qualificarei se tivesse sido praticada por outra pessoa. Então, você se sentir no lugar do outro, né? Se censurares em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa duas medidas para a justiça. É assim que podemos julgar nossas ações segundo uma máxima universal: não fazer aos outros que não se deseja a si mesmo. O que conhecer? Vemos constantemente os erros e defeitos dos que nos rodeia e somos incapazes de perceber nos nossos próprios. A gente, para observar o defeito do outro, é nota 10. Agora, para a gente observar o nosso, é uma dificuldade, porque a gente está acostumado, a gente está psicologicamente dentro da gente, né? Quando a gente está vivendo um momento conturbado, né? Quando a gente vai lembrar do passado lá há 10, 20 anos atrás, a gente tomou umas atitudes ali erradas e tudo. Mas aí hoje, depois de 20 anos, você observa, você fala, eu até me entendo porque, né, eu estava dentro daquele turbilhão e eu não tinha eu não tinha uma visão de terceira pessoa sobre mim mesmo, né? Se a gente observar nós mesmos, conseguir ter duas cabeças, né? Um aqui que age e a outra que está lá fora, lá olhando a nós mesmos, a gente vai começar a enxergar a gente fazendo algumas coisas que não, com uma visão mais ampla, a gente identifica as nossas falhas de uma forma mais clara. Agora, quando você está ali vivendo, às vezes a gente toma realmente essas decisões por impulso e toma decisões erradas, né? As nossas faltas são sempre justificadas por nós mesmos. É importante a humildade em aceitar as limitações para que se possa crescer e superar-se. Exatamente, humildade em ver que a gente não tem condições de resolver certas coisas, não tem condições de melhorar. E aí que vem a oração para poder nos auxiliar. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar explore, portanto, a sua consciência a fim de arrancar dali as más tendências como arranca as ervas daninhas do jardim, seu jardim. Vamos limpar, né? No entanto, importa conhecer não somente as limitações, mas, sobretudo, as potencialidades, aquilo que existe de vida no espírito, a força anterior, o amor, a inteligência, a capacidade de transcender em si mesmo. Não, como eu disse, não adianta a gente também ficar focado só nos nossos defeitos e ter que dar uma visitada realmente nas coisas boas que a gente tem. Então a gente fica bitolado, né? E é isso, é a aula dessa parte A, tá, gente? Basicamente, trazendo essa reflexão, acho que talvez seja uma das aulas mais importantes, porque é o maior propósito aqui do Espiritismo é isso. Essa é uma das aulas mais morais que tem, né? Dos nossos caracteres morais. Então, que a gente precisa revisitar. Eu acho interessante quando a gente pensa em caráter, né? Uma pessoa de caráter é um valor inestimável, né? Uma pessoa que não tem caráter, eu tento pensar assim, como que vai, né?
Uma pessoa que não tem caráter é uma pessoa que ela já está acostumada a agir daquela forma, sem caráter. Então não cabe a mim modificar ela, né? Ela já está agindo de um mau caráter. Parece que já faz parte da personalidade dela. Pensa como é difícil. Você que tem uma tendência a uma pessoa, né? A pessoa tem uma tendência a ser um mau caráter. Como é difícil ela mudar essa personalidade. Não cabe a nós julgar. Só cabe a entender, compreender que isso é muito difícil, mas que existe uma solução. Existem reencarnações para tudo isso ser modificado, né? E melhorado. Beleza? Algum comentário aí complementar, gente? Fica à vontade. Então eu vou seguir aqui, tá? Vou seguir para a parte B. A parte B também é falando sobre essa perfeição tirada do Evangelho, quando Jesus diz para a gente ser perfeito. Como eu disse, a gente não vai ser perfeito nessa encarnação, não tem como. Mas a nossa meta o nosso alvo é ser perfeito. Jesus quer que a gente seja igual a Ele. Ele veio nos mostrar o que é o caminho, né? E vamos começar a discutir, tem gente espírito mais perfeito que Jesus, não sei o que lá da galáxia lá de não sei. É, pouco importa, né? Porque, poxa, a gente não consegue nem, né? Não consegue nem fazer as coisas aqui básicas direito, vai se importar com alguém mais perfeito que Jesus. Quando a gente chegar lá perto de Jesus, a gente conversa de novo, porque até então é perca de tempo. Sede perfeitos. Porque se vós amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não faz os republicanos também o mesmo? E se vós, saudades, sementes, os vossos irmãos que fazem isso de especial, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeito assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, Jesus abençoou as pessoas que crucificaram ele. Para Jesus, todos são perfeitos, no sentido do amor que ele tem por essas pessoas, por todas nós. O amor que ele tem por nós. Então é nesse nível aí que a gente vai chegar. Como é a perfeição de Deus? É a perfeição absoluta. É tão absoluta que é a única palavra que a gente consegue dar, né? É princípio alimentar julgar a causa pelos seus efeitos, sendo Deus a inteligência suprema. Ele se revela através de suas obras admiráveis de leis sábias, constituindo um conjunto grandioso de harmonia, onde há a perfeição, a adequação dos meios aos fins, que se torna impossível não ver por trás de tão portentoso mecanismo a ação da suprema inteligência. Então, medir a inteligência, a perfeição de Deus é impossível, né? A gente não tem conhecimento para isso. Mas a gente só fala isso, né? Pelo nosso próprio vocabulário. Deus é uma perfeição absoluta. Então, é o máximo. Então, vamos classificar assim. Porque querer ver o quão perfeito ele é, aí não tem como, tá? E aí a gente vê, pelo menos os sinais, a reverberação dessa perfeição, observando na própria natureza, na própria harmonia, em tudo que nós constituímos aqui como espíritos e visualizamos aqui na Terra, a gente já vê as obras, né? É só olhar o universo, né? É um ser muito grande que fez tudo isso, né? Ao recomendar que sejamos perfeitos como o Pai Celestial, Jesus ensina o amor ao próximo em sua máxima expressão. Ou seja, a prática do amor indistintamente, seja aos inimigos, seja aos que nos perseguem e caluniam. O verdadeiro amor é uma exteriorização da essência divina que deve existir em si mesma, independente de ser o que é dirigida. É assim que Deus faz brilhar o sol sobre os bons e os maus, sobre os justos e injustos. O homem compenetrado de alegria que o sentimento de amor proporciona, pratica o bem pelo bem, paga o mal com o mal, paga o mal com o bem, torna a defesa do fraco contra o forte, independentemente da retribuição de quem quer que seja, de qualquer interesse pessoal. Então nada mais é que somos essa estrela apagadinha, com alguns raios ali, né? Porque a perfeição talvez seja que nem essa estrela que brilha para todos os lados,
em, em forte intensidade, sem distinção. Os nossos raios ainda estão brilhando para a nossa família, filho, irmão, pai, mãe, uma amiga ali, outra amiga aqui. Essas pessoas eu gosto muito. Aí tem as pessoas, um colega lá do trabalho, aí brilha mais um pouquinho, aí outra pessoa ali, e acabou. Outro cara ali eu odeio, o outro ali, o pessoal do país tal, não quero saber, né? E aí, ou seja, já começa a dar os sinais aí de que essa estrela está defeituosa, ela não está iluminando para todos os lados, ela está selecionando. Então, quando a gente for perfeito, essa estrela vai estar brilhando, esses raios luminosos estão brilhando para todos os lados, para qualquer pessoa, assim como Deus, assim como Jesus mostrou para a gente. Ele ia amar até as pessoas lá que crucificaram ele. Sente-se jubiloso pelo bem que esparge pelos atos altamente meritórios e fazer feliz com quem quer que seja. O amor ao próximo estendido até o amor aos inimigos é indício de superioridade moral. Disso resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Por isso recomenda o mestre a perfeição no sentido de estendermos o amor a todos sem limites de distinção, vivendo assim uma consciência de ordem coletiva e não apenas pessoal. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde as mais ínfimas até a mais elevada. A caridade está para todos. A caridade não é só dinheiro, a caridade não é só material. A caridade pode ser pensamento, a caridade pode ser oração, pode ser um vá com Deus, pode ser até uma educação de boa noite, fique em paz. A caridade ela pode estar em qualquer gesto que não tem nem valor financeiro, mas tem um valor espiritual. Então, ou seja, por mais pobre que a gente seja, a gente tem condição de praticar a caridade. Podemos ser ricos de espírito. Deve-se, no entanto, entender por essas palavras una perfeição relativa àquele de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la de Deus. Não se deve nunca tomar essas palavras em sua acepção absoluta. Pois o ser humano poderá atingir a perfeição absoluta, dado o fato de ser inteligente, ter passado pela materialidade, ele será sempre relativo, ou seja, sempre perfectível. O itinerário da perfectibilidade é, portanto, a destinação dos espíritos que, cuja tendência ao progresso lhes é imanente. Então, como disse, a gente está falando aí, é o nosso objetivo final, ser esse espírito perfeito. Por mais torto que a gente ande, uma hora a gente vai chegar lá. Então, é o nosso destino. Os espíritos sendo individuações da essência divina, possuem identidade de origem e de natureza com Deus. A presença divina é, pois, imanente e possui em forma de potência todos os atributos divinos a serem revelados. Cabe-lhes assim revelar, tornar manifestas essas potencialidades infinitas pela conscientização e consequente dinamização delas. Ser de perfeitos implica em exteriorizar a qualidade infinita da oculta que habita o espírito. Então, todos nós temos uma capacidade, um potencial extremo de praticar o bem e a caridade. Nós que optamos pelo egoísmo camuflar essas nossas potências. Porque o que está dentro da gente não é a maldade. O que está dentro da gente é a bondade. Quando a gente fala de um espírito ruim do coração gelado, do coração preto, né, que está, né, espinhoso, não é porque é a essência dele lá. É porque ela encasulou o amor, o Deus que tem dentro dele. E para ele deixar de ser esse mal, é só tirar essa camuflagem, é só tirar essa capa. É só quebrar esse gelo, que lá dentro tem uma fonte viva, um fogo ardente, que amor plantou em cada que Deus plantou em cada um de nós essa chama. E cabe a nós querer que ela se expanda. Então, não existe segredo. É só a gente, aqui dentro da gente, querer revelar isso, que já existe dentro da gente. A perfeição já está dentro da gente. É a gente que limita ela, é a gente que esconde ela. E aos poucos a gente vai tirando essas arezas, esses espinhos, vai descongelando, que vai ficando evidente o tão bom e perfeito que somos, como Deus nos fez.
É assim que afirma ainda Jesus: vós sois deuses, pois cada criatura é uma criação divina e sua destinação consiste na manifestação cada vez mais grandiosa do que a si mesmo divino. Todo o segredo da perfeição da felicidade está, portanto, na autoconscientização das potências divinas que caracterizam o espírito. É o que acabei de falar. Todos nós somos esse Deus que ele nos falou. E é nós que nos limitamos. Ninguém é burro, né? Quando a gente fala assim, ninguém é burro, não existe ninguém burro. Não existe ninguém capaz, não existe ninguém mal. É simplesmente porque camuflou. É porque né, escondeu o que ele tem de bom. E o burro, vamos dizer assim, que não existe, nada mais é do que talvez uma pessoa que vamos dizer, que ela não tem vontade de aprender, né? Porque eu me achava burro, vamos dizer assim. E de repente eu comecei a passar dificuldade para estudar alguma coisa, e ali na insistência, na vontade, eu aprendi. Então cadê o burro? Ninguém é burro. Todo mundo pode aprender. Claro que nós temos dificuldades em certas áreas ou não, mas ninguém é impossível para ninguém conseguir né, qualquer coisa. Só basta a gente ficar lá e tentando até conseguir, né, aprender, vamos dizer assim, né? Mas eu não estou dizendo que é fácil, eu só estou dizendo que é possível, tá? E aí aqui é a bibliografia sobre os livros aí que a gente leu do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Do conteúdo dessa aula. Vocês querem fazer algum complemento, gente, sobre os assuntos aqui abordados? Alguém está se achando aí bem próximo da perfeição? É fácil, hein, Wagner? Tá fácil se achar perto da perfeição. Nem a minha mãe tá me achando perfeito mais. Só que a gente tem que, como está dizendo aí, né? Observar, reconhecer as coisas boas que a gente fez. Ninguém está aqui só martelando nas coisas ruins que a gente faz, né? Ah, é só coisa ruim, só coisa ruim. Não, não. Tá falando também de coisa boa, da nota boa que a gente tirou, né? Porque quando a gente tem um filho, a gente não quer ficar só martelando, só enchendo o saco do seu filho. Você quer dar parabéns para ele quando ele acerta alguma coisa, né? E ele não vai se sentir melhor, motivado. É assim que Deus trata a gente. Observa também suas virtudes, o que você fez de bom, para poder ter a confiança de resolver as outras que ainda não foram resolvidas, né? A gente tem essa tendência, né? Ter essa mutilação das nossas falhas. Automutilação nossa, né? Mas enfim. Bora, Zenaide. Oi, eu acho que você consegue me ouvir, né? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Legal. Só para não esquecer o que eu tinha perguntado no começo, você sabe se vai ter alguma coisa, vaga de confraternização agora Vai no final ter de sim. ano? Vai ter Legal. confraternização esse ano, de novo. Sempre tem todo final de semestre. Uhum. Só a data que está sendo definida aqui vai ser 2 dias. Vai ser na quinta, dia 5 de dezembro, que já é quinta que vem, e sábado que vem. Bacana. Legal. E complementando o que você comentou aí, que eu achei legal e uma coisa que eu penso também igual. Eu falo que nós temos tudo dentro da gente, só precisa, né, assim, florir ela. É igual a doença, né? Eu acho que todo mundo tem doença, mas a gente que vai, como que fala, alimentando ela, né, Wagner? Então é a mesma coisa da fé, né? Que a gente acredita. Graças a Deus eu tô nessa, eu não sei se, não sei não. Lógico que com certeza é o referente ao curso, né? Eu me sinto que eu tô, assim, cada vez mais
entendendo mais, né, as coisas. E isso que você falou também de a gente se maltratar, né, se achar que a gente é muito egoísta. Engraçado, Wagner, eu dormi aí, que eu me sentia, tipo assim, sim, se sentia mais em cuidar dos outros do que de mim mesmo. Então, na verdade, hoje, não que eu faça ao contrário, né? Eu estou conseguindo me embutir no meio dos cuidados, sabe? Assim, então, eu me sentia que cuidava mais dos outros do que de mim. E hoje, não que eu estou fazendo ao contrário, né? Mas eu estou cuidando de mim primeiro, para depois ir para os outros. Isso que eu aprendi também. Se você não estiver bem, você não consegue cuidar de ninguém, né? Então, isso eu acho importante também. É, porque como que a gente vai cuidar de alguém se a gente não tá bom, né? Não tá bem, né? Na verdade, antes eu não entendia muito bem isso, sabe? Assim, cuidar de você, mas cuidar. A gente falava do cuidar em si, não era a parte espiritual, né? Cuidar da gente não é diferente de ser egoísta, né? Isso. Então, mas sem conhecer profundamente, assim, a parte espiritual, eu entendia que o cuidar seria, por exemplo, coisas materiais, sei lá, não dar uma atenção, mas era presente, sabe? Esse tipo de coisa. Como você falou, às vezes você dá um bom dia para alguém, já é uma caridade que você está fazendo e você se sente bem, né? Eu mesmo tenho mania de, sei lá, vejo qualquer pessoa na rua e falo, bom dia, pessoal, olha assim, sabe? Meio assustado. Oh, bom dia, mas você vê que a expressão da pessoa já mudou pelo aquele bom dia que você deu, né? Eu percebo isso hoje. São diversas formas aí pra gente praticar esse homem perfeito que tá dentro da gente. Esse espírito perfeito, né? O Alex aí, a Ana quer comentar alguma coisa? O Gilvan, mais alguma coisa? Não, não, obrigado. Então, tá tranquilo. Então, eu vou encerrar aqui com a oração final. E só dando esse recado de que na semana que vem, quem quiser ir lá no Cristão, né, a gente vai formalizar ali no grupo, por escrito. E a gente sempre faz aquela festinha que cada um leva um prato sagrado, uma bebida, para contribuir lá com a festa, que junta todas as outras turmas. E lá a gente possa, né, tomar os passes, fazer essa confraternização, tá? Vai ter muita comida, muita bebida e também, né, os passes. Quinta-feira que vem não é o dia da leitura, da discussão do livro? A última aula da gente? É que eu tô lendo aqui que foi falado no grupo que a confraternização é dia 5 e 7. Mas eu posso estar errado, tá? Mas é o que tá escrito aqui. Agora, Tudo bem. Para saber se vai ter mesmo a semana que vem a leitura, a discussão do livro ou se vai deixar para outra semana, sabe? De repente o pessoal quer deixar para outra semana, aí a gente vai ter um tempinho a mais aí para poder ler o livro. eu acho que vai ser mais uma semana, eu acho, tá? Mas eu vou conferir isso e vou posicionar para vocês lá no grupo, tá bom? Muito obrigado, gente. Então, eu vou fazer a oração final aqui. Agradecer a Deus aí pela aula de hoje. Acho que já estava previsto, né? Você já estava ciente que a Carla não ia participar hoje. Eu acho que ela está viajando. E agradecer pela paciência de vocês terem me ouvido aí. E ter a gente aqui tirado essas reflexões que nos modifica, né, como espíritos, assim como somos. Que possamos a cada dia mais tirar esse casulo que nós mesmos colocamos desse Deus que tem dentro da gente e que ele possa brilhar e atingir mais pessoas em nossa volta. E quem vai se beneficiar primeiro será nós mesmos com essa atitude de caridade. Não só vai ajudar ao próximo, como a gente vai ajudar a nós mesmos também.
o primeiro beneficiado somos nós. Agradeço a atenção de vocês, que tenham um final de semana abençoado, cheio de boas vibrações aí para nossas tarefas aí do dia, tá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado, gente.